Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos voltando aqui. Antes de começarmos, antes de orar, eu queria avisar os irmãos, o site ele está apresentando alguns problemas. Quem não estiver conseguindo ouvir pelo site, ouça pelo aplicativo. E quem quiser mandar alguma mensagem, pedido de oração, pedido de louvor, pode estar mandando pelo próprio mural do aplicativo, tá bom? Então é só no aplicativo mesmo tem o mural. Se os irmãos puderem e quiserem mandar mensagem, pode mandar por lá. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos orar, a gente começar a falar da palavra de Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos deu. Querido Deus, fala conosco nessa manhã através dessa mensagem, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que nós, Senhor, regamos essa palavra, que nós possamos regar para a gente dar fruto, Senhor. Fale conosco através dessa passagem bíblica, faça com que a nossa mente seja aberta neste momento para entender a Tua palavra, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos instrua, nos exorte, nos abençoe, nos confronte, faça aquilo que o Senhor precisa nas nossas vidas, meu Pai. Nós estamos disponíveis a ouvir a Tua palavra para sermos modificados por ela. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós vamos dar uma analisada nesse versículo, nesses dois versículos. Espero que Deus, com a sua soberania, com todo o teu poder, Ele possa falar ao seu coração através dessa mensagem, tá bom? A minha mensagem aqui está na ARA, na Almeida Revista e Atualizada, a minha versão, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Eu vou repetir. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmãos, nessa passagem aqui de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nesses versos que acabamos de ler, ele deixa claro para nós algumas coisas importantes. O primeiro ponto, a gente tem que saber diferenciar o homem natural do homem espiritual. E não é muito difícil nós diferenciarmos, porque na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, tem muitas referências a esse sentido. Então a gente sabe que o homem natural é aquele que não é espiritual, Ele é diferente do homem espiritual. O homem natural é aquele que continua sem acreditar em Deus, ou ele acredita de forma limitada, ele acredita sem compreender bem no que está acreditando, Ele acredita por obrigação, talvez por estar debaixo de alguma tradição, ou por estar debaixo de algum rito, mas ele não experimentou do Espírito ainda. O homem natural é aquele que talvez ele até acredite, mas ele não conhece, ele não experimenta, ele não vive aquilo que Deus tem para ele. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, irmãos. A Bíblia diz muito isso. Ele não conhece discernir as coisas do alto, as coisas de Deus, que são só discernidas espiritualmente. O coração dele, do homem natural, está sempre inclinado para as coisas terrenas, para o pecado, para fazer o mal. O homem natural ele precisa nascer do Espírito para ser liberto da força do pecado e para se tornar filho de Deus. Então na Bíblia a gente vê muito sobre o homem natural, em contraposição com o homem espiritual.
O homem natural ele não entende o porquê os cristãos vão à igreja. Eles não entendem porquê que os cristãos oram a um Deus invisível. Eles não entendem porque nós deixamos algumas coisas de lado para acreditar em algo que nós não podemos ver. O homem natural não acredita ou não consegue entender o porquê de nós acreditarmos em um Deus invisível que às vezes nos responde, às vezes não nos responde, porque a não resposta de Deus também é uma resposta, porque é Ele quem decide se vai nos responder ou não. O homem natural ele não entende o amor que foi derramado lá na cruz, através do sangue de Jesus. Ele acha loucura o homem inocente morrer, sem precisar, sem dever nada a ninguém. Esse homem natural ele pode até acreditar que Jesus exista, mas ele não conhece o amor, ele não vive esse amor, ele não pratica. Ele pode acreditar que Jesus seja uma figura histórica, mas ele não vive esse amor. O homem natural não entende, irmãos, porque os cristãos vão à igreja, porque eles se dedicam, porque leem a palavra de Deus, porque separam tempo da sua vida para servir a Deus. O homem natural não consegue entender, tanto espiritualmente como racionalmente. O homem natural ele também não entende porque que os cristãos eles meditam tanto num livro que eles consideram ultrapassado. Um livro que foi escrito há milhares de anos. Um livro onde fala de um líder que historicamente morreu numa cruz. E eles não entendem por que 2000 anos depois os cristãos continuam pregando sobre esse líder, sobre esse homem que morreu numa cruz. O homem natural ele não consegue entender porque os cristãos se abstêm dos prazeres do mundo e focam numa vida que não tem como ser vivida totalmente aqui nesse mundo. Eles focam numa vida futura, uma vida posterior. O homem natural não consegue entender essas coisas. O homem natural ele não entende que todos os seres humanos nascem no reino do mundo, no reino de Satanás. Eles não entendem que nós nascemos debaixo do pecado. E todos nascemos assim, independente de sexo, de religião, de raça. Todos nascem debaixo do pecado. Como exemplo eu posso trazer, como exemplo bíblico, eu posso trazer aqui Nicodemos, né? Nicodemos ele era um homem eloquente, ele era um homem bem vivido, religioso, ele era uma autoridade, ele era um mestre, ele era estudado, ele era cheio de conhecimento das coisas do mundo, mas ele era um homem natural. E nós sabemos que ele era um homem natural pela própria palavra de Jesus Cristo, lá em João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus diz assim: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão, o homem natural, como disse o apóstolo Paulo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. As coisas de Deus para esse mundo é loucura. E nesse contexto aqui, quando Paulo diz que o homem natural não consegue aceitar as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque eles são loucura, a palavra loucura aqui não é aquela que nós conhecemos como doido, não é aquela que nós conhecemos, o povo é louco, né? De hospício, não. O contexto aqui da palavra loucura está ligado à loucura, está ligado a Cristo crucificado. A palavra loucura está ligada a Cristo crucificado. No capítulo 1 e no capítulo 2 da primeira carta de Coríntios,
a palavra loucura está ligada a Cristo crucificado. Lá no verso 23 do capítulo 1, se os irmãos puderem abrir a Bíblia aí, verso 23 do capítulo 1, desse livro que nós temos lendo, 1 Coríntios, para deixar mais claro, diz assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos é loucura. Percebeu? Eu vou repetir. Versículo 23. Versículo 23 do capítulo 1 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos é loucura. O apóstolo está dizendo aqui que Cristo crucificado é loucura para os gregos e é pedra de tropeço para os judeus. Então, quando o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, diz que quem não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural que não consegue entender e aceitar as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, ele está se referindo a Cristo crucificado. O homem natural ele não pode aceitar o sacrifício de Cristo, irmão, porque ele não é espiritual. O homem natural ele não pode aceitar a expiação de Cristo na cruz, porque como eles são natural, isso é loucura para eles. Como que uma pessoa natural vai entender o sacrifício de Jesus Cristo e como ela aceita esse sacrifício? Isso é loucura. É isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo segue dizendo na sequência do versículo: e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, irmãos, ele não pode entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são espirituais. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se o homem natural, consequentemente, ele não é espiritual, então não tem o Espírito Santo. E se ele não possui o Espírito de Deus, é impossível discernir as coisas espirituais. É impossível ele entender sobre o sacrifício de Cristo. É impossível ele entender todas as coisas que os cristãos fazem, né? De se negar a si mesmo, de abandonar as coisas que vem fazendo no mundo, que deixa de fazer sentido. E o verso segue dizendo assim, irmãos: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. E quem é o homem espiritual? Quem é o homem espiritual? O homem espiritual, irmãos, é aquele que tem o Espírito de Deus. E por ter o Espírito Santo, ele pode entender as coisas profundas de Deus. E por que o apóstolo diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas? É porque nele, no homem espiritual, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode discernir tanto as coisas naturais como as espirituais. Então o homem espiritual ele julga todas as coisas não porque o homem julga, mas porque como ele é espiritual, o Espírito Santo que está nele, que habita nele, consegue julgar as coisas tanto naturais como espirituais. E glória a Deus por isso. Nele habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz discernir as coisas naturais e espirituais, as coisas do mundo e as coisas celestiais. Nos faz discernir a profundidade de Deus. E isso é obra do Espírito, não é obra do ser humano. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós vivemos uma vida marcada com o pecado original. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, nós conseguimos começar a discernir o natural do espiritual, mas não por nós mesmos, e sim por aquele que está habitando em nós. O homem espiritual ele consegue entender o íntimo de Deus, o mais profundo de Deus, porque o conhecimento profundo das coisas de Deus, né? O Espírito Santo ele foi dado pelo próprio Deus.
conhecimento é dado pelo próprio Deus através do Espírito. Então nós, como seres espirituais, irmãos, nós temos capacidade para julgar todas as coisas. Mas entenda, não o homem natural. Nós temos capacidade de julgar todas as coisas. O verso diz, porém, um homem espiritual julga todas as coisas. Entenda, quem julga todas as coisas é o homem espiritual, não é o homem natural. Se eu julgar como homem natural, eu vou errar. Se eu tentar discernir como homem natural, eu vou errar. Se eu dar um passo à frente como homem natural, eu vou errar. Porque não se trata de mim, não se trata do homem, mas sim do espiritual. Mas sim do Espírito Santo. Então o homem espiritual ele tem capacidade para julgar todas as coisas. Mas lembre-se, é o homem espiritual. A capacidade de quem dá é Deus, através do seu Espírito. E o verso continua, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual não é julgado por ninguém. E aqui está uma informação importante para todos nós cristãos, todos nós. Esse julgamento que Paulo diz, que o homem espiritual não pode ser julgado por ninguém, em outras versões diz que não pode ser julgado por homem algum, é o julgamento terreno. Quem é cristão não será julgado por homem algum. É isso que Paulo está dizendo. Quem é espiritual não será julgado por homem algum. Mas entenda, começa a discernir espiritualmente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando do julgamento terreno. Porque o próprio apóstolo Paulo passou por um julgamento e foi condenado e foi morto. Não é sobre o julgamento terreno que ele está falando. Não é desse julgamento que Paulo se refere. Desse julgamento que as pessoas passam com juízes. Não é desse. O apóstolo Paulo, irmãos, está nos afirmando que o cristão pode até ser julgado de forma terrena. Mas o verdadeiro julgamento ele é feito por Deus. O homem espiritual é julgado por quem lhe deu a dádiva de ser espiritual. O homem espiritual ele é julgado por quem deu o poder, o espírito para nós sermos espiritual. Ou seja, nós seremos julgados por Deus. Esse é o verdadeiro julgamento. Lá no capítulo 4, isso fica um pouquinho mais claro. No capítulo 4, se a gente continuar lendo 1 Coríntios, isso fica mais claro quando o apóstolo diz lá no verso 4 e 5 do capítulo 4. Né? Então no 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo diz assim, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Olha ele dizendo aqui, ó, quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, e não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O homem espiritual, irmão, ele passa pelo verdadeiro julgamento de Deus. Os julgamentos humanos aqui na terra, eles não valem de nada. Para o homem espiritual, esses julgamentos é só um rito, é só uma observação, né? Talvez uma fase, porque esse julgamento terreno, ele não tem poder sobre o homem espiritual. Porque o verdadeiro julgamento para o homem espiritual, para a pessoa espiritual, é o julgamento de Deus. O julgamento aqui na terra para o homem espiritual ele não vale, mas se ele estiver justificado por Cristo, se nós acreditarmos na loucura da cruz, se nós crermos em Jesus Cristo, nós passaremos pelo julgamento real, que é o julgamento de Cristo, pelo julgamento de Deus, e nós passaremos justificados, irmãos. E existe uma grande diferença entre ser homem natural e espiritual. Há uma grande diferença. E hoje nós não conseguimos observar quem é natural e espiritual.
existe muita confusão. Mas se nós começarmos a observar e começarmos a discernir espiritualmente, a cada dia que passa essa diferença fica um pouquinho mais nítida, fica um pouco mais visível. É muito claro olharmos ao nosso redor e a gente enxergar pessoas que desprezam as coisas de Deus. É muito claro a gente olhar e começar a enxergar pessoas que desdenham da forma que vivemos, da forma que andamos, no que acreditamos. É porque o homem natural, eles veem o hoje, eles enxergam o agora, o natural, os acontecimentos materiais. Se dá valor na coisa palpável, que se baseia nisso. Pessoas assim acabam alicerçando suas casas e seus fundamentos nisso, naquilo que pode ver, naquilo que pode tocar. O homem natural é assim, irmão. O homem natural, ele aposta tudo naquilo que é visto, naquilo que ele consegue enxergar, naquilo que ele consegue sentir, naquilo que ele consegue dizer. Nós vivemos num momento em que o homem natural, ele é a moda. Vivemos num momento em que a regra é você ser natural, é você ser razão, é você não ser espiritual, é você não falar de Deus, é você viver feliz, mesmo que essa felicidade esteja ligada a um vício, mesmo que essa felicidade esteja ligada a uma fornicação, hipocrisia, a uma mentira. Para o homem natural, o importante é você ser feliz. Para o homem natural, o aqui e o agora é tudo. E tudo que nós temos é aqui e agora. Depois não existe nada. E isso é ser natural. Isso é ser material. Isso é não ser espiritual. Eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo esteja nos fazendo crescer em graça, em sabedoria, em discernimento, em humildade. Para eu e você percebermos se nós estamos sendo ou não pessoas espirituais. Em algum momento da vida, eu acredito que tanto eu como você, nós já fomos carnais, nós nos deixamos ser levados por alguma coisa carnal, alguma coisa não espiritual. Mas a nossa vida, o nosso dia a dia, tem que ser alicerçado na espiritualidade. E quando eu me refiro à espiritualidade, eu estou me referindo à espiritualidade fundamentada na Bíblia. Eu não estou me referindo a sentimentalismo, a experiência pessoal com Deus, não. Isso também faz parte. Eu estou me referindo à espiritualidade descrita na Bíblia, a espiritualidade bíblica, a diferença entre ser natural e espiritual de forma bíblica. É possível nós vivermos neste mundo, irmãos, neste mundo natural, sendo espiritual. Quando Jesus ora a Deus em favor dos seus apóstolos, ele diz: eu não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como nós sairmos deste mundo, não tem como nós vivermos uma bolha dentro de casa, preso. Não tem como eu viver sem contato com a sociedade, sem deixar meu filho ir à escola, sem trabalhar. Não tem como eu viver sem conviver com pessoas 100% naturais, irmãos. Mas nós temos que aprender a ser espiritual em todos esses momentos. Nós temos que aprender a ser espiritual, principalmente no mundo onde nós somos cercados de pessoas naturais. E nós temos que entender que essas pessoas naturais são naturais. São naturais porque o Espírito não habita neles. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter o cuidado de ser espiritual. Ser espiritual e perseverar, continuar andando no caminho correto, para a gente não desagradar o coração de Deus.
É uma linha tênue. Viver no mundo natural sendo espiritual. Mas Jesus Cristo conseguiu. Os apóstolos conseguiram. Os discípulos conseguiram. Muitos seguidores conseguiram. E o Espírito Santo nos dá força para tanto eu como você, nesse dia, nessa manhã, conseguir ser espiritual. Independentemente de qualquer coisa. Porque o poder da espiritualidade, o Espírito Santo que habita em mim e você, ele não depende de mim e de você. O Espírito que habita no meu coração e dentro do seu coração, ele não depende da sua carne nem da minha carne. Porque o Espírito é dado por Deus, é Ele que transforma, é Ele que modifica o seu interior, é Ele que vivifica o seu espírito, o seu interior, é Ele que te transforma, que te confronta, que te assegura, que te dá certeza da salvação. E é nessa certeza que nós temos que nos apegar, nessa loucura da cruz, Cristo crucificado. Por mais que as pessoas olhem para nós, por mais que essas pessoas enxergam que nós somos pessoas lunáticas, loucas, acreditando em algo que não conseguimos ver, que não conseguimos tocar palpavelmente, mas a gente sabe que nós entramos espiritualmente no Santo dos Santos todos os dias através de Jesus Cristo. E é através da loucura da cruz que nós somos possibilitados a ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro do seu coração. Que essa mensagem fique ao seu coração. Seja espiritual no mundo natural. Comece a discernir as coisas espirituais da sua vida. Comece a fazer algo que o Espírito Santo coloque no seu coração, mas comece a fazer de forma espiritual. Não julgue de forma natural. Não dê um passo à frente de forma natural que você vai errar, que eu vou errar. Precisamos começar a sermos espirituais, irmãos. A discernir de forma espiritual. É essa a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir um louvor. E logo mais já voltamos com a oração final. Me derramar, dizer que eu te amo. Me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade. Se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, formoso és, oh yeah, como alguém como tu, Senhor. E fazes cair as
preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te Amém, irmãos. Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Agradecer por mais esse dia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por essa palavra, por esse entendimento, Senhor. Obrigado por ter usado o apóstolo Paulo a esse povo de Coríntios, a respeito de todas essas orientações, principalmente sobre o homem natural, sobre o homem espiritual. Senhor, nos ensine a sermos espirituais a cada dia, nos ensine a andar dentro dos seus caminhos, dentro dos seus decretos, nos ensine a discernir, meu Pai, aquilo que é teu, aquilo que não é, aquilo que provém do céu, aquilo que não provém. Nos dê sabedoria, entendimento, e principalmente, Senhor, discernimento espiritual. Nos dê força através do Seu Espírito Santo para andarmos de acordo com a Tua vontade, debaixo da Tua vontade. Que o nosso coração não venha desagradar o coração de Deus. Senhor, nos abençoe com bênçãos espirituais, com bênção material. Entra na casa de cada ouvinte, com providência, com provisão. Entra com confronto. Entra com modificação de caráter, com mudança de mente, com transformação de espírito, Senhor. Tira todo o coração de pedra, Senhor, e coloca coração de carne. Coloca um coração habitável para o Teu Espírito Santo. Traz arrependimento, Senhor, para os nossos pecados. Que o Espírito Santo possa nos convencer desses pecados. Que o Espírito Santo possa nos convencer da justiça que virá, do juízo que cairá sobre a terra. Meu Pai amado, Deus de misericórdia, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo, meu Pai. Entra, Senhor, com providência em cada problema. Faça com que essas pessoas entendam, meu Pai, racionalmente e espiritualmente, tanto naturalmente como espiritualmente. Faça com que eles entendam o Teu propósito para a vida delas. Faça com que eles entendam, Senhor, a Tua mente, o Teu profundo, o Teu coração. Nos revela, meu Pai, o Teu íntimo. Nos faça ter comunhão, nos faça ter intimidade todos os dias. Para a gente não se desviar, para
para a gente não cair, para a gente continuar perseverando debaixo da Tua presença, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua mão forte, Senhor. Nos dê força, porque sozinhos nós não conseguimos andar. Nos dê força, porque sozinhos nós tropeçamos, nós erramos, nós fazemos coisas que desagradam o Teu interior, meu Pai. Nos dê força para seguirmos diante, através das tribulações, através dos desafios, através dos problemas. Nos ensina, meu Pai, a julgar as coisas de forma espiritual. Nos ensina a olhar o mundo de forma espiritual. Nos ensina a ter mais amor um pelos outros. Nos ensina sobre a Tua justiça, Senhor. Que o Senhor possa entrar nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer morada em nossas casas, em nossos corações, de acordo com a Tua vontade. Porque Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Todos somos Seus filhos, Senhor. E como filhos, o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Tranquiliza o nosso coração diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses problemas que estamos vivendo, meu Pai. E nos dê força para continuar, nos dê coragem para prosseguir, nos dê ânimo, Senhor, para continuar seguindo os Teus caminhos. Eu Te oro nessa manhã, que tenhamos um dia abençoado, nos proteja de todo tipo de mal, do mal espiritual, do mal físico, meu Pai. Nos proteja de todo tipo de mal e nos dê a vitória nesse dia. Eu Te peço em nome de Jesus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te oro. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Muito obrigado pela sua audiência nessa sexta-feira. Que Deus possa abençoar o seu coração, abençoar a sua família, o seu ministério, a sua vida. Que Ele te proteja de todo tipo de mal, que Ele te abençoe, te dê um fim de semana debaixo da sua proteção. Voltamos na semana que vem, se Deus permitir. Continue ligados aqui na rádio, compartilhando tanto a rádio pelo site como pelo aplicativo, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam tocadas, para que Deus entre nos lares dessas pessoas através com a Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é só através da palavra de Deus que nós conseguimos ter acesso a Deus, através da palavra, através da oração. E as pessoas elas se convertem, se rendem a Deus através de Sua palavra. Amém? Deus possa abençoar a todos. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Não esqueçam do programa amanhã do nosso diácono André Castro, no domingo da nossa irmã Daniele Vargas. E nós estamos tendo as reprises dos programas Caminho e Verdade também. Tá bom? Domingo nós temos mais uma reprise do programa do pastor Rafael Oliveira. Então, domingo 8 horas da manhã, não perca também. Deus vai abençoar a sua vida através desses estudos. Tá bom? Deus possa abençoar. Agradeço aqui a todos os pastores do Ministério Caminho, ao nosso pastor, diretor da rádio Sidney Castro. Deus possa abençoá-los e protegê-los de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a sexta-feira que vem. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo.
Pai, que espera você voltar. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo, tudo. Cristo, tu és tudo. Fala pra Ele. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. Tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo.